Olá, ouvintes, boa noite. Vamos para mais uma história das 8. O mistério é sobre uma casa amaldiçoada. Vamos para a história? A casa na rua Hollowbrook era a mais antiga do bairro. Construída no final do século XIX, ela permanecia intocada, com sua estrutura vitoriana imponente e janelas altas. Todos os moradores mais antigos da cidade evitavam até passar perto dela à noite, e as crianças contavam histórias de fantasmas que rondavam os corredores. No entanto, para Alice e Thomas, recém-chegados à cidade, parecia a casa perfeita, isolada, espaçosa e com preço inacreditável. Na primeira noite, Alice já sentiu algo errado. Ela acordou no meio da madrugada, sentindo uma presença. Ao abrir os olhos, ela viu pela janela uma figura imóvel, parada no quintal. A sombra estava perfeitamente estática, e apesar de estar a alguns metros de distância, Alice sentiu como se fosse observada de perto. Quando piscou, a figura havia desaparecido. Thomas, incrédulo com as histórias de Alice, sugeriu que fossem apenas reflexos ou sombras da noite, mas a sensação de estar sendo observada persistia. As noites seguintes trouxeram uma atmosfera pesada, quase sufocante. O rangido das paredes parecia mais alto, como se a casa respirasse lentamente, aguardando algo. Uma noite, Alice, incapaz de dormir, se levantou para beber água. Ao passar pela janela da sala, viu algo que a congelou. 3 pessoas de aparência cadavérica estavam paradas na beira do jardim, todas olhando diretamente para as janelas da casa. Suas peles pálidas, quase cinzentas, destacavam-se na escuridão. Os olhos eram vazios, sem emoção, mas fixos em Alice. Ela recuou, piscando freneticamente, e quando olhou de novo, não havia mais ninguém. Sem contar a Thomas, Alice decidiu investigar a história da casa. Descobriu que décadas antes, uma família inteira havia desaparecido misteriosamente. Os vizinhos relatavam ver pessoas à noite, imóveis no jardim, sempre olhando para as janelas. Eles acreditavam que aquelas pessoas eram os espíritos dos moradores condenados a vigiar a casa para sempre. Naquela noite, Alice sentiu um frio cortante quando viu um vulto familiar pela janela. Um dos vigias, agora mais próximo, a poucos metros da porta. Ele a observava fixamente, com os olhos mortos, e dessa vez não desapareceu quando ela piscou. Cada noite, eles ficavam mais perto. Na quinta noite, os passos começaram dentro da casa, lentos, ritmados, como se alguém estivesse caminhando pelos corredores. Thomas, finalmente acreditando na esposa, trancou todas as portas e janelas, mas de alguma forma os passos se aproximavam. Eles sabiam que algo estava dentro, algo que não era humano. Numa madrugada sufocante, Alice acordou com o som de passos pesados subindo as escadas. Ela tentou gritar, mas sua voz não saía. Quando virou-se para Thomas, viu o horror refletido nos olhos dele. No canto do quarto, havia uma figura cadavérica,
os observava. Um dos vigilantes mais próximo do que nunca. A pele cinza e seca parecia pendurada no rosto, e os olhos vazios eram poços de escuridão sem fundo. Antes que Alice pudesse reagir, o vigilante se moveu rápido, como uma sombra, desaparecendo no corredor. Ao amanhecer, eles decidiram fugir. Arrumaram as malas apressadamente, mas ao sair pela porta da frente, perceberam algo que gelou seus corações. No jardim, dezenas de figuras cadavéricas estavam agora dispostas em um círculo perfeito ao redor da casa. Todos com olhos fixos, sem emoção, vigiando. Eles pareciam multiplicar-se a cada dia. O casal correu para o carro, mas o motor não ligava. Olhando desesperados para o espelho retrovisor, eles viram as figuras caminhando lentamente em direção ao veículo, suas bocas deformadas em sorrisos mórbidos. Alice sentiu uma pressão no peito, como se algo invisível a puxasse de volta para casa. Thomas gritou para ela correr, mas era tarde demais. As sombras já estavam dentro, e naquele silêncio mortal, apenas o som de respirações profundas e passos arrastados continuava ecoando por dentro da casa, enquanto os vigilantes da noite voltavam às suas posições, aguardando a próxima chegada.